Neste segundo vídeo, com dicas e conselhos sobre os processos seletivos, vou abordar o tipo de atividade mais comum utilizado nas seleções de candidatos a uma vaga aberta: as entrevistas. A entrevista pode ter diversas variações, sendo feitas por um ou mais entrevistadores, individuais ou em duplas ou até mesmo em grupo. Qualquer que seja o tipo, é importante que você esteja bem preparado. E a preparação começa com uma ampla pesquisa sobre a empresa ou a área para a qual você está concorrendo. É óbvio que você será questionado sobre temas específicos a respeito do atual momento da unidade, seus planos para o futuro, o que você faria se assumisse o cargo, inovações ou correções de rumo. Os avaliadores buscam descobrir se você é a pessoa certa para alavancar o resultado da unidade no curto e médio prazo. Se o candidato demonstrar total desconhecimento sobre a área ou sobre a vaga que está em disputa, suas chances são bem menores. Tem profissionais que acreditam que sua bagagem e seu conhecimento servem para todas as unidades, o que nem sempre é convincente. Aquela tradicional frase, "eu aprendo rápido", é desabonadora se você não demonstrar consistência. Por menor que tenha sido o tempo de preparação, você poderia muito bem ter buscado informações sobre a empresa ou sobre a unidade. Este fato, por si só, já é um item sob avaliação. Outro ponto. Preste atenção na pergunta. Às vezes, pelo nervosismo, estamos focados naquilo que iremos falar e acabamos nem sequer ouvindo o que está sendo colocado pelo entrevistador. Se a dinâmica for em dupla, também é importante prestar atenção na fala do outro candidato, pegando ganchos sobre o conteúdo dele, o que sempre agrega pontos. Se tiver que avaliar o outro candidato, seja honesto e não tente ser simpático. Não seja prolixo, mas aproveite a pergunta. Já vi muitos bons profissionais terem sucesso no processo por serem sintéticos demais na resposta, não demonstrando conteúdo e assertividade naquilo em que está sendo questionado. Os entrevistadores não conseguem ler sua mente nem descobrir seu posicionamento sobre o assunto se você não o declarar. Atenção com sinais corporais. Olhe nos olhos dos entrevistadores e demonstre segurança. Falar olhando para baixo, gaguejar e tremer sem controle são sinais de que você não tem equilíbrio para momentos de estresse. Reforce para você mesmo que o entrevistador é uma pessoa exatamente igual a você, muitas vezes com muito menos conhecimento do que o seu. Mantenha calma. Se o entrevistador fizer uma pergunta ou trouxer uma situação hipotética, entre no jogo. Exemplo: eu sou um repórter e gostaria de fazer uma entrevista com você. Primeira pergunta: qual a sua opinião sobre isso ou aquilo? Responda como se estivesse com William Bonner à sua frente. Se a pergunta for imbecil ou sem sentido, não fuja dela. A resposta aqui é o que menos importa. Elas servem apenas para avaliar como você se comporta em situações inesperadas. Outro item importante: existem perguntas bem simples que provavelmente aparecerão. Seria bom você ter respostas pensadas com antecedência, pois o nervosismo do momento pode lhe bloquear e nada de consistente virá à sua mente. Exemplos: quais são os seus projetos para o futuro? Cite ações que você tem orgulho ou que alcançaram excelentes resultados. Qual a sua participação nessa ação? Dê exemplos de situações de crise e de como você se comportou nelas. O que você faria diferente na sua vida ou na área em disputa? O que você quer da vida? Qual foi a notícia recente que mais lhe impactou e por quê? O que você acha da nossa empresa? No que você é bom? Ou quais são os seus pontos fortes? O que você acha que precisa melhorar em seu perfil? Quais são os seus pontos a desenvolver? E a pergunta mais comum de todas, que muitas pessoas se enrolam em respondê-la, pois nem sempre é fácil falar sobre a gente mesmo, principalmente em momentos de avaliação, é: como você se define? Não vai cometer o erro do humorista Murilo Gun, que respondeu assim a essa pergunta: eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil e versátil, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sou metido. Eu sou agregador de valor, adaptado às mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo. Exceto quando estou esperando o resultado de teste do HIV. Aí não.
Em toda a minha carreira eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo, e o meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Ninguém é tão perfeito assim, não é mesmo? Frases feitas não convencerão os entrevistadores. Seja verdadeiro e convença-os de que você é a pessoa certa para a vaga, expondo com confiança o seu posicionamento, suportado com atitudes e exemplos que você já vivenciou. Aqui, o exemplo não empobrece. Ao contrário, reforça a imagem do que você quer passar. Forte abraço.